quero compartilhar com você, a partir do texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, um pouco daquilo que eu penso sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento que antecede a Páscoa. Evangelho de Marcos 1, 12 e 13. Diz assim o texto: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Nós estamos passando esse tempo onde trazemos à memória a dor, o sofrimento, a cruz, momentos difíceis que Jesus passou. E talvez eu possa comparar esse tempo de dor, de sofrimento, como uma imagem do deserto. No deserto nós temos sempre à memória aquele lugar, aquele espaço geográfico onde há escassez de chuva, escassez de água, enfim, é um lugar árido, quente, um lugar de sofrimento. E Jesus está agora a caminho de Jerusalém, logo ele será crucificado. E Jesus passa por um tempo difícil, assim como foi provado no deserto, aqui no começo do seu ministério. Jesus agora vai ser morto, ele vai passar pela cruz, vai passar por um outro deserto. Na vida, nós também passamos por deserto, ou por desertos. Mas como falar sobre deserto se eu estou conversando com você num lugar onde há muita água, onde consigo observar árvores, pássaros? Pensar sobre o deserto. O que é o deserto para nós que vivemos aqui na cidade de São Paulo? Eu penso que o deserto pode ser comparado a momentos de dor, de sofrimento, onde a enfermidade bate na porta e nós, como pastores, muitas vezes vamos acompanhar pessoas que estão enfermas e acompanhamos familiares dessas pessoas e às vezes a enfermidade vence e as pessoas se sentem como num deserto, passando pela aridez da morte e do sofrimento. Também podemos comparar o deserto com pessoas que estão desempregadas, buscando um emprego, sem rumo, desestabilizadas porque há tempos já sem um emprego, tentando organizar a casa, o lar. Isto é um deserto. Também jovens que procuram um trabalho, uma atividade no que focar, como ganhar o sustento num mercado de trabalho tão apertado, tão difícil, tão escasso, tão árido, tão deserto. O deserto, então, faz parte das nossas vidas. Porém, esse tempo de Quaresma também nos traz à memória que Jesus ressuscitou. Jesus venceu o deserto. Ele venceu o deserto aqui no começo do seu ministério, ele não pecou, e depois foi servido pelos anjos. E ele venceu o deserto porque ele estava firmado na palavra, ele venceu Satanás, o inimigo, o deserto, porque ele conhecia a palavra e porque ele estava na presença de Deus. Nós também podemos vencer os nossos desertos. É possível vencer. Nós também podemos resistir às tentações desses tempos difíceis através da palavra, da intimidade com Deus. E Jesus nos mostra, nesse tempo da Quaresma, que logo chegará a Páscoa. Ele vai ressuscitar. A morte não tem a última palavra. O deserto não tem a última palavra. Jesus Cristo ressuscita e aparece num jardim. Ou seja, a vida vence a morte. Mas é preciso sempre trazermos à memória que nós passamos pelos desertos. Com uma convicção, Jesus venceu e nós também venceremos. A vida venceu a morte e nós também venceremos.
Se no deserto há provações, como Jesus foi provado, no deserto também nós temos provisões. Como o povo no deserto foi sustentado por Deus, nós também somos sustentados. Atravesse o deserto, pense no deserto, mas tenha uma certeza, logo chegará a Páscoa e a vida vai vencer a morte. E nós vamos encontrar Jesus num jardim. Ele ressuscitou num jardim. Não perca a esperança. Deus te abençoe. Amém.